Meu nome é Vitor Neres e você falhou com essa sociedade. E se a ciência conseguisse contradizer a Igreja de Jesus Cristo, o que é que você faria? Será que você botaria o pé no acelerador e diria: é agora que eu vou me afastar da Igreja? Não é mesmo? A ciência é a palavra única. A ciência é a palavra, então agora eu vou me afugentar da Igreja? Ou você ficaria extremamente abatido, pegaria o seu cobertor e começaria a chorar num canto? Qual seria a sua reação? Me diga, deixa aí nos comentários que eu quero saber. E vai ser um vídeo muito legal. Aliás, vamos usar também nesse vídeo a citação do presidente Oaks, né? Que ele deu em uma conferência geral. Então vai ser muito bom esse vídeo. E antes de tudo, sim, mas sim, aquela bexiga murcha, aquela bexiga que já não está nem mais murcha, já está estourada mesmo, toda arregaçada. Verifique a inscrição do canal, você que ainda não fez isso, você que anda ficando com o meu canal. Não fique, estabeleça um compromisso com o meu canal, tá certo? Veja a inscrição, você que ainda não fez. Ative o sininho, coloque em todas, porque o YouTube ama que você faça isso, para você sempre receber as notificações dos vídeos, tá? Além disso, que mais? O Amor ao Lar, o canal Amor ao Lar do Ecofilho, ele tira o sarro disso, né? Rapaz, tu anda muito esquecido nos vídeos, né? Tu sempre fica um tempo aí parando para lembrar o que precisava falar. Pois é, tá terrível o negócio. Deixa um comentário e vai nos 3 pontinhos, ajusta a resolução, coloca a melhor possível, tá? Faça isso daí. Pois muito bem, então já não é nova essa dinâmica, essa relação de pessoas usarem o argumento científico para refutar a religião, né? Isso é velho e não seria diferente com a Igreja de Jesus Cristo. Então, vira e mexe, em algum momento aparece. Olha, tá aqui, ó. A ciência refutou a Igreja de Jesus Cristo. Talvez o seu opositor preferido da igreja já tenha falado isso para você, não é mesmo? Ele já deve ter falado, olha, a ciência refutou, né? Talvez Dona Clotilde já tenha falado, o amigo lá que o Consensura, o nosso amigo Consensura já tenha ali falado algo nesse sentido, né? Talvez, não sei. Pois muito bem, vamos lá. Antes de tudo, algo muito importante. Todo mundo que já caiu nessa armadilha, né, de tomar como verdade a ciência, né, a palavra da ciência, a primeira coisa que a gente tem que destruir aqui é que não existe a ciência como a verdade. Isso não existe. A você aí, né, quando se deparar com essa situação, pergunte para essa pessoa que lhe afirma isso. Cadê o ente ciência? Né? Aonde está essa entidade ciência? Onde está essa organização ciência que diz o que é verdade e o que não é? Isso não existe. A ciência, ela não é homogênea. Então, quando alguém chegar para você e falar a ciência falou, é ponto final, você pode deduzir 2 coisas disso aí. Ou essa pessoa está querendo lhe enrolar, ou ela está falando a maior besteira possível, porque ela não sabe do que ela está falando. Ela só está repetindo algo que ela ouviu, sabe-se lá onde. Né? Não existe a ciência, é a verdade. Né? A ciência não é algo homogêneo. A ciência, elas são diversas partes. Né? Você tem a área da biologia, você tem a área da medicina, você tem a área da arqueologia, você tem a área da física. Então, só aí você já tem várias partes. E dentro dessas partes você tem diversos grupos e subgrupos que discordam, que convergem. Você tem cristão lá, você tem ateu, você tem agnóstico, você tem a bexiga toda, tem judeu, tem tudo lá. Tá? Então, como é que o sujeito chega e diz a ciência diz ponto final? Você é doido, você que diz um negócio desse? Você só pode tá maluquinho da cachola, não é mesmo? Então, quem diz isso não sabe nada, tá falando besteira,
tá? Essa é que é a realidade. E se tu caiu nisso, né? Tu foi trouxa uma vez, tá bom, mas não continue sendo trouxa pro resto da vida, tá? Porque essa é uma das armadilhas mais bestas e se você olhar um pouquinho para a questão, você vai ver que isso não existe. Então, já destruindo essa mitologia aí de cara, né, de que a ciência não é homogênea, ou seja, ela não é uma coisa só, ela diverge entre si. O segundo ponto interessante que eu gostaria de ressaltar é que existem fraudes na ciência. E eu vou dar um exemplo que vai estar no link aqui na descrição. Segundo matéria do G1, né, e que foi apurado de fato, isso saiu em vários lugares, cientista holandês premiado admite fraude em pesquisa. Fraude em pesquisa. Psicólogo teria inventado dados e manipulado resultados de trabalhos. Revista Science publicou nota de preocupação sobre estudos. Né? Então, perfeito. Aqui o próprio cara confessa. Cometi erros, mas eu estou honestamente preocupado com o campo da psicologia social. Lamento a dor que causei a outros, disse o cientista em nota divulgada em holandês. Eita, que bexiga. Aí tu pega, olha só. Você pega que existe fraude na ciência. Aí vem o cara e fala a ciência é única. Então quer dizer que a ciência é uma fraude? Então, olha só a afirmação em que as pessoas se metem, né? Olha só no emaranhado que o povo se mete por fazer afirmação besta, que não condiz com a realidade, né? A realidade ela não se apresenta dessa maneira. Então, primeiro ponto, a ciência ela não é homogênea e existem fraudes dentro da ciência. Agora sim, tendo tudo isso posto à mesa, dá para a gente começar a analisar as coisas como elas são. Se você não tem essa bagagem toda, você não consegue analisar as coisas como elas são na realidade, né? Então aqui, agora sim, agora dá para analisar as coisas como elas são, né? Perfeito. Segundo o Elder Oaks disse em conferência geral, né? E antes de citar aqui o que o Elder Oaks disse, só para ficar claro, a ciência, obviamente, tem um papel importante na sociedade, mas ela é um campo, ela não é a verdade. Essa besteira de achar que a ciência é a verdade, né? Essa sociedade cientificista é uma burrice, porque é só você olhar e você ver que não é assim a coisa. Tá? Fica muito nítido isso é burrice, não tem outra palavra para usar. É enganação, é safadeza, né? É retórica para te enganar e para te fazer de besta. Essa que é a realidade. E se você cai, você acaba sendo trouxa, me desculpe, né? Mas é isso aí. Aí, o Elder Oaks, ele diz o seguinte, numa conferência geral. Quando buscamos a verdade a respeito da religião, isso vai estar aqui na descrição também, tá? Como link. Devemos utilizar métodos espirituais apropriados para a pesquisa, a oração, o testemunho do Espírito Santo e o estudo das Escrituras e das palavras dos profetas modernos. Perfeito. Então, aqui Elder Oaks está relatando, o presidente Oaks está relatando como se dá o método da Igreja de Jesus Cristo para você se conectar à verdade, para você receber uma resposta do Espírito, né? Aí, outra pergunta interessante. Então, Elder Oaks falou isso e às vezes as pessoas elas não dão a devida importância para isso, né? Isso é muito importante. Isso mata diversas charadas. Mas eu não vejo ninguém falar sobre isso por aí, né? Ou se fala pouco. Enfim, eu não vi ainda. Pois bem, aí com isso tudo, você mata a charada. O cara vem, olha, segundo tal método, a sua igreja não é verdadeira, ela é falsa por conta disso. Aí, por que este método ele é superior ao método que a Igreja de Jesus Cristo dá de você se conectar à verdade? Essa seria a primeira pergunta, tá? Então a gente já começa por aí.
Se você não se submeteu ao método da Igreja de Jesus Cristo, você não pode afirmar que ela não é verdadeira, porque você nunca se submeteu a este método. Começa por aí, né? Que, apesar de simples, ele é extremamente profundo, este método. Mas, pois bem, vamos continuar aqui. Entristeço-me quando ouço falar de alguém que comenta que perdeu a fé na religião devido a ensinamentos seculares. Aqueles que já tiveram visões espirituais podem sofrer de cegueira espiritual. Como o presidente Henry Biar disse, o problema deles não reside no que eles pensam que veem, reside no que eles ainda não podem ver. Os métodos da ciência nos levam ao que chamamos de verdade científica. Mas a verdade científica não é o ponto central da vida. Aqueles que não aprendem pelo estudo e também pela fé limitam sua compreensão da verdade ao que eles podem verificar por meios científicos. Isso estabelece limites artificiais na busca deles pela verdade. Perfeito, exatamente. Então, o que Elder Oaks diz aqui é o que se observa na realidade, o que o presidente Oaks diz, né? É o que se observa nitidamente na realidade. Ou seja, né, quando ele diz aqui, a verdade científica não é o ponto central da vida, é que a ciência, sim, ela tem o seu devido lugar, ela tem a sua devida importância, ela tem a sua devida contribuição para a sociedade, mas ela não é o ponto central da vida. Nunca foi. A ciência, você se apoiar na ciência como verdade universal para tudo, isso é loucura, porque a ciência muda de tempos em tempos. Ora ela afirma uma coisa, ora ela afirma outra. Ora ela diz uma coisa, ora se contradiz, porque é justamente isso. Esse é o trabalho da ciência. Investigar, se contradizer, colocar as coisas dentro do método científico, né? Colocar lá tese, antítese, síntese, que veio da dialética de Hegel, um filósofo, né? E aí, com esse confronto de tese e antítese e produzir uma síntese, você faz uma nova tese, uma nova síntese e uma nova antítese, e assim vai, e assim você vai, né? A ciência ela serve para isso, para você conjecturar, provar, testar, e não para você usar ela como verdade absoluta. Senão você vai ter uma verdade a cada tempo e não é. Isso não existe. Como é que você vai ter uma verdade a cada tempo? Né? Ou algo é mentira ou algo é verdade. Não existe, não, isso agora é verdade, depois é verdade, né? Essa subjetividade aí. Não tem como. Então, muito cuidado, mantenha 5.000 pés atrás, quando a pessoa vê, não, a ciência falou, está feito. Pois bem, era isso que eu tinha para falar, não sei se eu deixei alguma brecha aí no assunto, mas o método científico não é o ponto central da vida, nunca foi, mesmo dentro dos verdadeiros cientistas, né? Mesmo dentro das comunidades dos verdadeiros cientistas. Isso não é o único método. Você tem... bom, enfim, não quero me prolongar muito aqui no vídeo, senão eu vou ficar falando horas e horas, né? Mas você tem métodos filosóficos de compreensão da realidade, né? Você tem métodos teológicos, o método da igreja, que é muito bem expresso em Tiago 1,5. Você tem, métodos empíricos, mas você tem de tudo, né? Tem muitos métodos. Alguns são bons, outros não. Mas se você não se submete a esses métodos, não tem como você dizer nada, né? Pois muito bem, verifique a sua inscrição no canal. Vai nas minhas redes sociais que estão aí na descrição. E é isso que eu queria falar para você.